Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. Está no ar o podcast do Serviço de Segurança Informática da Unidade FCCN. Bem-vindos ao podcast Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. Hoje connosco temos Júlio Fernandes, CISO e encarregado de proteção de dados da Universidade do Algarve. Júlio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado eu por estar cá. É um privilégio e um prazer. Muito obrigada, Júlio. Para começar, como foi o seu percurso até chegar à cibersegurança? Isso é uma pergunta interessante. Foi um trajeto. A segurança para mim foi sempre uma área de grande interesse. E, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar logo na informática, tive sempre uma preocupação especial para a segurança. Ainda estamos a falar de coisas como sistemas centralizados, com terminais, Unix e essas coisas assim. E sim, aí eu já ocupava muito com a segurança. Era uma preocupação que eu tinha. Os meus colegas não ligavam nenhuma, mas eu queria investir aí. E depois, quando as coisas começaram a evoluir, por exemplo, quando a FCCN ligou as universidades com uma linha X25, veio uma nova preocupação. Agora estamos ligados, então temos que ter aqui conta também com a segurança. E já havia o problema da segurança das redes. E lá estava mais uma vez o Júlio preocupado com a segurança das redes. Era também uma área que eu também comecei a investir. Depois passámos para os sistemas de informação, não é? Porque as redes dentro das instituições começaram a crescer e aí já tínhamos mais uma vez uma nova área de segurança que era a segurança da informação. Portanto, aí também, mais uma vez, o Júlio lá ia preocupar-se com essa área e sempre foi uma área que eu fui investindo e preocupando com ela, mas com muito gosto, porque é uma área que sempre me despertou muita atenção. Depois lá veio a nossa internet, né? Mais uma vez a FCCN potenciou a internet e a coisa começou a crescer e lá veio o ciberespaço. E pronto, e agora essa é a última fase, que é o ciberespaço e a cibersegurança, todas as preocupações que trouxe. E tem sido um percurso mais ou menos natural para mim, porque puxa por mim, eu gosto e vou atrás. E é assim que eu chego aqui. Júlio, e como é que tem sido a experiência de lecionar cibersegurança na Universidade do Algarve? Acha que há um aumento do interesse dos alunos por esta área? Sim, nitidamente. Quando nós lançámos a pós-graduação em cibersegurança na Universidade do Algarve, tínhamos uma preocupação, que era, havia um conjunto de instituições no Algarve que tinham colegas a desempenhar funções de cibersegurança sem ter qualquer tipo de conhecimento na área. Nós já tínhamos alguns anos de desenvolvimento da área e conhecimento e queríamos transmitir e queríamos ajudar os colegas. E os próprios colegas vinham ter connosco e perguntavam, então, mas vocês não percebem disto, não podiam montar um curso? Pronto, a figura que conseguimos montar foi a pós-graduação, dar resposta a uma parte da carência, da necessidade que a região tem. No entanto, nós identificamos que há muito mais trabalho a fazer, porque, sim. E nesse trabalho que há a fazer, como é que podem as universidades contribuir para formar profissionais mais bem preparados para os desafios da cibersegurança? Desde logo no primeiro ciclo, de ensino superior. Logo, eu acho que não é descabido, há pessoas que não concordam comigo, infelizmente, mas não é descabido haver uma licenciatura em cibersegurança. Faz todo o sentido. Porque a cibersegurança hoje em dia tem tantas áreas, tem tanta matéria, tanto foco, que é perfeitamente possível montar inclusive um teste. Aliás, há já instituições aqui em Portugal que têm testes em cibersegurança. Mas sim, para mim faz todo o sentido um primeiro ciclo, uma licenciatura, depois um mestrado, que também já existe, e a pós-graduação já nós temos. E qual é o maior desafio de ser encarregado de proteção de dados numa instituição académica? Isso é uma pergunta muito interessante. O maior desafio para mim é fácil. É conseguir convencer as pessoas que a proteção de dados é um benefício, é uma atividade que vai ajudar as pessoas e as instituições, não só as pessoas. E não é nada que vai atrapalhar a vida de ninguém. A maior parte das pessoas acham que a proteção de dados foi inventada apenas para criar mais burocracia, mais chatices, mais leis, mas não. Se pensarmos bem, a proteção de dados tem como objetivo proteger os dados das pessoas. É isso que se quer. E isso não é fácil. Passar essa mensagem não é fácil. Não é fácil. É um caminho, como tudo na cibersegurança. E qual é para si o papel da inteligência artificial na cibersegurança? É mais uma ajuda ou uma ameaça?
Podemos ver dos dois lados, não é? Da moeda, mas eu acho que é mais uma ajuda, sem dúvida alguma, porque lá está, quando nós estamos a lidar com um opositor, temos que utilizar as mesmas ferramentas que ele. Isso é sem dúvida alguma. Temos que ter as mesmas, se não melhores. Até agora parece-me que não temos conseguido ter melhores do que eles, mas acho que já vamos ganhando algum terreno e pelo menos ter as melhores. E a inteligência artificial vai ajudar aí, sem dúvida alguma. E o que é que pensa sobre o aumento das ameaças cibernéticas, como os ataques de ransomware, que estão cada vez mais sofisticados, também com a ajuda da inteligência artificial? Sim. Nós temos identificado, e eu já vou tentar explicar um bocadinho mais à frente o que é que quer dizer o nós, que o ransomware tem vindo a evoluir, não é? Tem vindo a evoluir, tem havido várias fases diferentes de ransomware, cada vez mais sofisticado, mas também cada vez com objetivos mais específicos. Antigamente o ransomware era uma coisa que era só para pedir dinheiro e fazer o tal resgate. Hoje em dia já não é isso. Já existem outros motivos, já existem outras motivações e temos que perceber bem quais são as motivações também depois na nossa reação, na nossa forma de reagir ao ataque. Eu diria que o ransomware tem sido dos tipos de ameaça os que têm mais evolução em termos de criatividade. Todas estas entidades que desenvolvem o ransomware têm vindo a desenvolver capacidades surpreendentes e é preciso também uma capacidade de reação das nossas organizações para todas essas ameaças. Muito grande, sim. Em novembro de 2024, a Universidade do Algarve foi alvo de um ciberataque ao sistema de gestão académica. Como responsável pela segurança da informação e coordenador do CICERT da Universidade do Algarve, pode partilhar como é que geriram este incidente? Posso partilhar, com certeza. Posso dizer que neste momento ainda está sob alguma investigação, pelo menos numa das autoridades, ainda está em investigação, mas já há aqui um conjunto de informação que eu já falei publicamente, portanto não tenho problema nenhum em poder também aqui partilhar convosco. Para já foi um problema assumir como instituição de ensino de cibersegurança tinham sido atacados. Ter sido atacado. Foi inicialmente. Porque depois virámos a casaca à situação. Pensámos, não, isto não é não é uma vergonha, não é uma situação em que seja constrangedor, não, pelo contrário, é uma situação que nós temos que tirar partido e temos que tirar lições dela e demonstrar a todos os nossos alunos que isto vai acontecer. É inevitável. Portanto, não vale a pena nós estarmos a dizer se formos atacados. Não é se formos atacados. Vamos ser atacados. E o que é realmente importante é nós termos a capacidade e estarmos preparados para depois reagir da forma mais correta quando isso acontecer. E, portanto, foi por este caminho que nós tomamos e foi assim que nós enfrentámos todos os nossos alunos. Curiosamente, eles adoraram. É verdade, eu posso... Foi uma experiência. Foi uma experiência. Eu posso contar que nós fizemos um seminário da pós-graduação, é mesmo uma disciplina que faz parte da pós-graduação, logo a seguir ao ataque, e enfrentámos os alunos precisamente com esta postura e eles acharam espetacular, adoraram essa postura e tomaram muito gosto. E quais são os maiores desafios na resposta ao ataque e quais foram as principais lições que vocês retiraram deste incidente? As principais lições foi... A principal lição, há ali uma grande lição, pelo menos eu e a minha equipe de resposta a incidentes, todos estamos de acordo que foi a principal lição. Foi, por muito que nós planeamos, por muito que nós criamos uma estratégia, por muito que nós pensamos que estamos preparados para um ataque, não estamos. Não estamos, ok? Passar por um ataque, ainda que na minha cabeça, e estou-me a lembrar agora, parece que estou a ver agora os momentos a passar, na minha cabeça eu pensava, calma, isto está pensado, está planeado, tudo vai correr bem. Havia coisas que passavam ao lado. E quando eu olhava já era tarde. Porque depois tudo acontece muito rapidamente. Ali, aquele momento logo a seguir ao ataque, ou pelo menos quando nós nos apercebemos que fomos alvo de um ataque, tudo começa a surgir e tudo começa a acontecer. E quando damos por nós, já são mais as solicitações do que propriamente aquilo que nós estamos a pedir às pessoas e às entidades. E gerir isso não é fácil. Não é fácil e é preciso pensar bem nisso. Mas os ataques
às instituições de ensino superior têm vindo a aumentar. O que é que torna as universidades um alvo tão atrativo para os cibercriminosos? Curiosamente, isso é uma conversa que eu gosto de ter com meus alunos. E eu vou-te saber essa questão. Porquê a universidade? Porquê é que as universidades e as instituições de ensino superior e muitas vezes até escolas são o alvo tão apetecível para os atacantes? Tenho várias respostas. Alguns dizem, por exemplo, investigação, patentes, conhecimento. Normalmente não consigo obter a resposta que eu quero. E a resposta que eu quero é pessoas. É um foco muito grande de pessoas. Portanto, uma instituição, por exemplo, a Universidade do Algarve tem à volta de 10 mil alunos. Não é fácil encontrar uma organização no Algarve que tenha 10 mil pessoas. E, portanto, quando o atacante lança o seu ataque, o que ele quer é apanhar o maior número de pessoas possível, porque aí é que estão os dados pessoais, e é a partir dos dados pessoais que ele consegue fazer coisas, ganhar dinheiro ou projetar uma ideia ideológica, por aí fora. Portanto, eu acho que é por aí, é pelo volume. Qual é o objetivo do projeto C-Network, do Centro Nacional de Cibersegurança, e de que forma é que a Universidade do Algarve está envolvida? Muito, muito boa essa pergunta, e agradeço, Filipe, porque está-me a fazer um favor. Okay? Está-me a fazer um favor porque... Isto é para agradecer o ter aceitado o nosso convite. Ok, sim senhores, muito obrigado. Sim, é verdade, a Universidade do Algarve faz parte de um consórcio. Um consórcio de 3 entidades. A Universidade do Algarve é a Comunidade Intermunicipal e uma associação empresarial do Algarve, que é a UNERA, e esse consórcio constitui aquilo que é chamado o Centro de Competências para a Cibersegurança do Algarve. Okay? O C-Network é um projeto que tem sido promovido pelo CNCS, Gabinete Nacional de Segurança, que eu desde já agradeço que o tenham feito e tiro o meu chapéu. Foi uma ideia fantástica e de grande valor, que visa desenvolver uma rede de centros de competência de cibersegurança que querem chegar mais perto das entidades, e eu falo de entidades privadas, públicas, sociais, em cada uma das 7 regiões do nosso país. O objetivo é precisamente isso, é entrar em contacto com as entidades e capacitá-las. Aquela tal preparação que eu estava a falar ainda há pouco do ataque. Okay? Sim. Portanto, transmitir aqui alguma informação, transmitir o que é que eles podem esperar, transmitir como é que eles podem preparar e também ajudá-los a fazer esse percurso. O que nós temos percebido é que as organizações não estão lá, as entidades não estão lá. E às vezes é uma surpresa encontrar entidades com responsabilidades acrescidas, já no quadro regulatório que existe em Portugal, e elas dizerem, pois, mas nós não sabíamos que éramos obrigados a fazer isto. Então pronto, ainda bem que nós estamos cá para poder ajudar-vos. E sim, tem sido uma experiência muito, muito rica, muito gratificante, porque as organizações agradecem sempre, ficam sempre muito agradecidas. Claro. Acham que é um projeto importante, acham que tem valor muito acrescido, e depois é assim, é surpreendente o número de organizações que nós temos encontrado, pelo menos no Algarve, que já foram atacadas. Eu no outro dia fiquei muito, muito, muito surpreendido com uma entidade já com um determinado volume de negócios e um determinado espectro de abrangência no Algarve, foi já atacada 4 vezes. Consegue perceber porquê no Algarve? Bom, o turismo poderá, de alguma forma, responder a isso, não é? Portanto, somos um foco que tem turismo, temos movimentos e temos volumes muito grandes em determinadas alturas do ano, e aí é um foco e é uma área de grande interesse para um ataque. No entanto, há outras organizações que nós temos colaborado e apoiado que não percebemos muito bem, mas o que é certo é que elas têm sido visadas e são mais aquelas do que nós pensávamos. E mais do que uma vez, pelo que está a dizer. Mais do que uma vez, é verdade. Portanto, lá está a tal coisa, que nunca se está preparado para um ataque. Não, isso é. Quais são as 3 principais recomendações que qualquer pessoa deveria seguir para melhorar a sua segurança digital? Isso é uma pergunta muito gira. Muito bom. Está aqui a desafiar as minhas capacidades de formador de cibersegurança. Bem, eu diria que a primeira é: nunca entregue uma credencial a ninguém. Ponto final. Ok? Nem à instituição que vos deu. Ok? Isso é a regra de ouro número 1.
Portanto, nunca entregar nem ao banco que tem a vossa conta e o vosso cartão de transferência de dinheiro, nem à instituição onde vocês trabalham e foi ela que vos deu a credencial. Nunca. Se alguém vos pedir uma credencial, algo está errado. Portanto, essa é a regra número 1. A segunda seria formação. Ou informação. Ou uma coisa ou outra. Mas saber, ok? Nunca ninguém está demasiado informado ou formado na área da cibersegurança. Portanto, é importante que as pessoas procurem saber. Nós temos aqui na FCCN várias fontes em que as pessoas podem procurar, nomeadamente na NAU, têm lá cursos que são completamente gratuitos e podem ver. Eu tenho promovido muito os cursos da NAU, perante lá os nossos alunos e também às entidades dentro do Centro de Competência de Cibersegurança. Até porque há novas ameaças todos os dias, portanto as pessoas têm mesmo que procurar estar informadas. Sim, e as coisas vão alterando, vão mudando, os atacantes também vão ficando cada vez mais sofisticados e eles sabem evoluir, como é óbvio, não é? Então as pessoas têm que ter, não é que sejam especializadas, não é que toda a gente seja um CISO, mas têm que ter um mínimo de conhecimento e isso é muito importante, sem dúvida alguma. E o terceiro conselho que eu daria era comuniquem, partilhem esse tipo de preocupações uns com os outros, porque é assim que nós conseguimos também ir ganhando uma cultura. E acho que aí é que nós vamos conseguir aí uma maior resiliência a este tipo de problemas, é ganhar uma cultura de cibersegurança. Okay? E então, se falarmos uns com os outros, eu recebi uma mensagem do CTT a dizer que eu tinha lá uma encomenda e era mentira. Se calhar o colega do lado caiu. Sim. E a partir daí já sabe que eu caí e não sabia que tinha caído. Portanto, esta partilha de informação acho que é muito importante, sim, em grupos de interesses ou em conversa de café. Em conversa. Existe algum erro de segurança que observa constantemente, tanto por parte de indivíduos como de organizações? Sim, sem dúvida, sim. Nas organizações é fácil. Nas organizações já tocámos um bocadinho no assunto que é eles não nos vão atacar, nós somos tão pequenos, nós temos tão pouca informação, a nossa informação não tem valor. Não, nada disso. É um erro. É um erro. Depois também há o contrário. Há aquelas organizações que já têm um CISO, já têm um departamento de segurança de informação e têm montes de tecnologia e dizem são assim, tão bons, são impenetráveis. Exatamente, é isso. Nunca eles vão nos atacar. Não, ilusão, mentira. Vão ser atacados, sim, sem dúvida, isso é inevitável. A forma como respondem é que pode ser mais eficaz. Exatamente, é isso mesmo. Eu estou a ver que a Filipe Estudei. Está informada. É isso mesmo, sim. Isso é que é o mais importante neste momento, termos a consciência que o potencial de acontecer é muito elevado. Agora, o que é muito importante e já agora eu gostava de partilhar aqui uma conversa que eu tive com um presidente de uma junta de freguesia no outro dia, em que ele dizia assim, mais importante do que o ataque que nós tivemos na junta de freguesia e perdemos os dados de todos os fregueses, foi recuperarmos. Exatamente. E eu achei aquilo exímio, foi uma frase exímia. Foi num auditório cheio e eu achei aquilo fantástico. Sim, senhor. O senhor acabou de fazer aqui o meu papel, já me posso ir embora? Muito obrigado. Sim, isso é sem dúvida. Isso para as organizações. As pessoas, o grande erro que as pessoas cometem, na maior parte das vezes, é não tomarem atenção. Serem demasiado, eu não queria usar a palavra inocente, mas é por aí, ou seja, não suspeitam, não põem em causa, não acham que aquilo poderá vir fazer mal à sua vida e quando dão por elas, sim. Um conselho que eu dou às pessoas, normalmente se não pediram, não conhecem, não faz parte do vosso círculo e chegou-vos um e-mail, uma mensagem, uma informação, suspeitem, porque a maior parte deles vão ser maliciosos. Ainda que hoje em dia, Júlio, com a questão da inteligência artificial, os e-mails de phishing, por exemplo, estão cada vez mais credíveis. Um convidado que tivemos aqui falava do esquema do Olá Pai e do Olá Mãe, que primeiro era só com um número de telefone, depois passou a ser com uma fotografia. Portanto, as ameaças também estão cada vez mais sofisticadas. E por muito que eu quero acreditar que as pessoas também têm mais informação, por outro lado, isto é uma pescada de rabo na boca. Andamos aqui...
Eu posso contar uma história. No outro dia, um colega meu de uma organização, por acaso particular, privada, uma empresa multinacional já com milhões de faturação, mostrou-me que ele acabou por cair, ele caiu num phishing simulado, que tinha sido ele a disputar. Portanto, ele tinha um sistema de informação que despoleta campanhas de phishing para tentar medir como é que os seus utilizadores estão em termos de percepção do phishing, e o sistema, com inteligência artificial, foi tão eficiente que enganou a ele próprio, ele o CISO. Portanto, maravilha. Isto está a evoluir muito, sim, sem dúvida. Para quem quer fazer carreira na área de cibersegurança, ia ter com o Júlio e pedia-lhe conselhos. Dizia-lhe: Júlio, quero ir para a cibersegurança, que conselhos é que dava? Acontece frequentemente. Uma das preocupações que nós temos lá na pós-graduação da Universidade do Algarve, em cibersegurança, é todos os eventos, seminários, encontros, em que nós convidamos entidades de fora, não convidamos só os nossos alunos. Mas os alunos têm que estar lá porque eles têm que fazer a cadeira, isso é óbvio. Convidamos toda a comunidade do Algarve que queira e tenha interesse em participar. E muitas das vezes aparecem lá miúdos que estão a acabar o 12º ano e vêm até connosco e perguntam: então, professor, eu gostava de envidar aqui para esta carreira, como é que eu faço? O meu primeiro conselho é: entra no mundo, ok? Brinca com ele. Há uma frase que os ingleses gostam muito de utilizar, que é you need to be one to know one, ok? Portanto, tens que ser um para conhecer. E, portanto, se eles querem virar para uma carreira de cibersegurança, primeiro têm que conhecer o mundo. Portanto, entrem nos CTFs, os Captures of Flags, entrem em iniciativas que há a nível nacional, internacional, europeu, vão àqueles sites em que fazem lá os hackathons e aquelas brincadeiras e vão conhecendo o mundo, vão conhecendo os termos, vão conhecendo a tecnologia e vão evoluindo. Depois, um dia mais tarde, é uma questão de tomar uma decisão por que tipo de educação é que eles querem, se querem um ensino superior, se querem um ensino mais profissionalizado, e envidar por uma dessas opções. Mas, para mim, o mais importante é entrar no mundo e de uma forma despreocupada, quase que a brincar, quase que numa óptica de gaming, e depois ganharem aquela sensibilidade que muitas vezes, num SOC, numa equipa de resposta a incidente, aquele feeling vai valer quando tudo o que eles aprenderam numa disciplina, se calhar, não vai. Júlio, e se encontrasse com o Júlio que há uns anos se decidiu a ir por esta área da cibersegurança? Dizia-lhe para ele ir para esta área? Sem dúvida alguma. Aliás, reforçava. Sabendo o que eu sei hoje, reforçava, porque, como eu no início da nossa conversa contei, eu sempre tive uma tendência para aqui. Muitas vezes até me diziam: tu és um chato, estás sempre aí com estas coisas, outras preocupações e tal. Mas continuam a achar-nos chatos na área da cibersegurança. Continuam. Não conseguimos que nos tirem esse rótulo. Não. Ainda que aconteça o que aconteça, é sempre difícil as pessoas terem que cumprir regras e terem que ser assertivos. Isso é um bocadinho da nossa natureza humana, não é? No entanto, assim, sem dúvida alguma, se eu conhecesse o Júlio há uns 30 anos atrás, dizia-lhe: vai por aí que vais bem, vais muito bem e vais gostar, sem dúvida alguma. Júlio, e pode partilhar connosco a sua password? Com certeza. A minha password foi tudo aquilo que eu disse até agora, durante estes minutos que tivemos aqui a conversar. E que conselhos é que dá às pessoas com o uso das passwords? Por exemplo, vocês na Universidade do Algarve dão alguma recomendação, tanto a alunos como a professores? Sim, há uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é a formação para cibersegurança do trabalho. Chamamos mesmo a formação da cibersegurança no trabalho. E um dos assuntos que nós abordamos sempre é a password. E uma das temáticas que as pessoas levantam-me sempre é: como é que eu vou inventar uma password que seja forte, mas que eu não me esqueça ou não tenha que escrever num papel? Pronto. Há vários mecanismos, há várias formas. O nome do cão não é uma boa ideia, sem dúvida alguma. Não. A data de aniversário também não? Também não. Mas pronto, a mnemónica, normalmente o que eu ensino é utilizar a mnemónica, a frase, e depois misturar ali uns caracteres, e depois normalmente mostra aquela tabela muito interessante em que mostra que, dado o número de caracteres mais a complexidade, o tempo que leva, e passamos de 0 segundos para uns milhares de anos, à medida que nós vamos
criando mais caracteres e mais complexidade. E quando elas veem aquela tabela, ali é que se faz a realização eureka e ficam, afinal... não sabia que isto era assim. Sim, e a partir daí sim, ficam convencidos que uma frase comprida com números e caracteres lá no meio é o melhor. Júlio, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Eu é que agradeço, foi muito gosto e já agora parabéns, esta iniciativa é fantástica. Eu adoro. Muito obrigada, Júlio. O podcast Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és, voltará em breve para falarmos sobre cibersegurança. Fique atento a todos os episódios e saiba como se tornar no seu próprio antivírus.